Amados irmãos e irmãs, paz e bem, 20 de novembro, sexta-feira, o Evangelho é Lucas capítulo 19, versículos de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendilhões e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Cícero, o grande filósofo da cultura romana, dizia que tinha visitado muitas civilizações e muitas cidades e não tinha encontrado em nenhuma cidade que não houvesse um templo. Tá certo que ele tratava dos templos pagãos, mas tratava do tema da religiosidade que está no sangue, né? As pessoas buscam a Deus, cada um a seu modo, cada uma a sua maneira, não é? Mas as pessoas buscam a Deus. E ele falava dos templos que encontrou por onde andou. O templo é sempre um lugar de encontro com o sagrado. Por isso que Jesus se aborrece quando entra no templo e percebe que há um desvio, né? Um desvio da finalidade do templo. Que ao invés de conservar-se como lugar de encontro com o sagrado, o templo tornou-se, disse Jesus, um antro de ladrões. Ali existiam vendedores de toda qualidade. Existiam pessoas que trocavam moedas porque vinha gente de todos os países, judeus que moravam fora, e precisavam de cambistas que trocassem a moeda, porque a moeda usada no templo era uma moeda especial, não era uma moeda qualquer. Então havia ali no pátio do templo, não era dentro, mas no pátio do templo, havia um espaço para trocar moedas. Havia também um espaço para comprar animais que pudessem ser oferecidos para o sacrifício. Animais como touros, como cordeiros ou como pombos, animais pequenos, não é? Mas havia animais ali próprios para o sacrifício que eram vendidos também. Por isso que esse gesto de Jesus profético de purificar o templo e de tentar colocar as coisas no lugar, é um gesto que vai enfurecer muita gente. Notem que, mais adiante, o Evangelho diz assim, o evangelista diz, os sumos sacerdotes, que eram naquela época Anás e Caifás, os mestres da lei e os notáveis, quer dizer, aqueles que tinham certa autoridade, prestígio, poder econômico, procuravam um modo de matar a Jesus. Porque essa profecia, esse modo de Jesus entrar no templo, tentando purificar o templo, mexeu com estes homens, porque eles se alimentavam do dinheiro do templo. É muito forte essa palavra de Jesus, não é? Mas o texto diz que o povo ficava fascinado com o ensinamento de Jesus, porque o povo tinha sede de Deus. O templo não cumpria mais o seu papel. O templo tornou-se uma casa de comércio. Interessante que, certa vez, Darcy Ribeiro disse: é preciso fugir do hospital para curar-se. Que não precisemos fugir do templo para encontrar a Deus. Que os nossos templos não sejam ambientes de comércio, mas seja um ambiente de encontro com Deus. É muito interessante que a CNBB tem seguido nessa direção quando proibiu a venda de bebidas alcoólicas nas festas de padroeiro, né? Agora se pode comprar uma comida, se pode fazer muito mais uma celebração de família depois da novena, uma espécie de uma quermesse muito mais familiar, né? Então, para dizer que não é todo tipo de dinheiro que serve para a igreja, não é todo tipo de dinheiro, de qualquer fonte que serve para a igreja, não é?
E preciso ter muito cuidado com isso. E o texto de hoje é bem claro, né? É preciso purificar o templo de pedra, mas é preciso também purificar o templo que somos todos nós. Interessante que há uma outra questão interessante sobre o templo, porque quando os antigos, no Antigo Testamento, os egípcios foram construir as duas cidades de Pitom e Ramsés, construíram com tijolos. Os tijolos são feitos em série, normalmente do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Já o templo, quando Paulo fala da construção do templo, ele diz: vocês são pedras vivas na construção desse templo de Deus. Então, como pedras, as pedras, cada uma tem uma forma diferente na construção, não é? As pedras não são iguaizinhas como os tijolos, não há como fazer isso. Para dizer que na construção do templo de Deus, da Igreja de Cristo, é importante que cada um, na sua identidade, nos seus valores, também nos seus limites, possa oferecer o seu melhor para a construção do reino de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, guardemos esse texto, do Evangelho de hoje, tão interessante. Jesus entra no templo e usa da autoridade para expulsar os vendedores, expulsar aqueles que estão usando o templo como comércio, usando o templo para fazer negócios, usando o templo para enriquecer, para ganhar dinheiro, para se sucederem bem. Essa é a grande questão. Guardemos no coração esse ensinamento, que ele nos ajuda a pensar que devemos cuidar desses dois templos, do templo que é a casa de Deus, também do templo que somos nós. O nosso corpo é um templo onde mora o Espírito Santo, e devemos também, por fim, cuidar do templo que é a igreja viva, as pedras vivas que somos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê a graça de um bom dia vivido na sua divina e santa presença. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.